Vamos iniciar a semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos continuar falando do capítulo 23, Moral Estranha. E vamos falar do item 16. O item 16, Jesus diz: Não pensei que vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Então, ele diz que vem separar. Por quê? Nós, a humanidade, vivia com muita violência, muitos preconceitos, e tudo isso nos separava. Quando Jesus veio, ele trouxe uma nova doutrina. Só que as pessoas já tinham religiões diferentes. Então, essas religiões, havia diferenças que eles discutiam. Então, dentro da mesma família, já existia pessoas com esse pensamento, bem diferente dos demais, como a gente já frisou no vídeo anterior. Agora, no item 16, se fala que por tudo isso, Jesus, mais tarde, no momento apropriado, mandaria o Consolador, que viria através do Espírito da Verdade. Muitas pessoas partem brigadas uma com a outra. Outras se amam. E quando partiu desse mundo, o que acontece? O Espírito da Verdade vem nos mostrar que a vida continua. Que aquelas pessoas que conviveram com a gente, que tivemos a nossa diferença e partiram, nós vamos reencontrar. E a gente, se arrependeu, pode perdoar, pedir perdão, ser perdoado e reencontrar aquelas pessoas que nós amamos também. Então, muda tudo. Se você pode reencontrar e se arrepender e pedir perdão, olha que interessante. Isso nos consola, porque a dor, o arrependimento, o remorso nos consome, nos tortura, assim como a saudade daqueles que partiram. Como foi mostrado a nós, tudo acabava. A gente nunca mais reencontraria essas pessoas. Mas o Espírito da Verdade vem dizer que sim. Que podemos reencontrá-las. Que podemos novamente estar junto com elas. Convivendo, acertando as diferenças. Mas isso veio quando a humanidade estava num processo de muito conhecimento. Então, a humanidade surgiu os filósofos da época, os iluministas. Então, eles eram pessoas que queriam progresso, mostrou muito conhecimento à humanidade. E ali existia os absolutistas, que eram os conservadores, que não queria que o homem novo divulgasse as suas ideias, que sim manteria o que para eles era favorável, e não o novo. Que mais pessoas estariam presentes. Muitos desses iluministas, esses filósofos, foram para a guilhotina, para pressionar. Então, no meio desse fervendo conhecimento, surge o Espírito da Verdade, que foi o tempo certo para que ele viesse e restabelecer
o que o mestre havia ensinado. Mostrar do reencontro que a gente falou há instante. Que nós podemos sim reencontrar pessoas do nosso agrado ou não. Que tudo seria restabelecido. E poderíamos nós conviver novamente. E isso apareceu foi em toda parte do mundo. Porque o Espírito da Verdade, ele falou para o planeta inteiro. E a gente não pode ver, mas ele falaria. E falou. Então isso foi acontecendo nessa época, que a humanidade estava preparada para que ele viesse. Numa linguagem sem figurações, direta, apoiada pela ciência e pela filosofia. E o que é a filosofia? Filosofia é o amor ao conhecimento. Então, estudar filosofia é ter amor ao conhecimento. Já veio com os iluministas. E o Espírito da Verdade veio trazer mais conhecimento. A humanidade conhecer de onde veio para onde vai. O que vai acontecer com a gente depois que partimos desse planeta. Tudo isso veio numa doutrina trazida por ele. Restabeleceu o que Jesus já havia dito. De uma outra forma, naquela época, que a humanidade rude, violenta, foi falado em forma de figurações, parábolas, mas agora não. Vinha sido direto, com a base na filosofia e na ciência. Então, veio à tona de uma linguagem diferente, mais acessível à humanidade daquela época. Então, nós começamos a entender melhor o que nos acontece. Quem somos nós? E continua até hoje as pesquisas diante da filosofia e da ciência. Vem mostrando essas verdades que Jesus veio nos trazer. E que o Espírito da Verdade vem confirmar a todas elas. Então, temos que ficar atento, ter amor à filosofia, estudar, buscar conhecimento, que é para o nosso consolo, pela misericórdia de Deus. Então vamos ficando por aqui e até a próxima.